E aí, meus amores, estamos de volta aqui nas orações subordinadas, né? Adjetivas na sua classificação agora, tá? Então, a gente tem aí, como eu havia falado, dois tipos de orações subordinadas adjetivas. A primeira, né, é explicativa. Nós temos a segunda, que é restritiva, tá? Então, a explicativa, o próprio nome já diz, ela restringe a informação. Ela restringe, a explicativa, ela explica, esclarece um termo que ela vai fazer referência e a restritiva restringe. Então, nós temos aqui duas, uma que explica ou esclarece o termo a qual se refere, que é o antecedente, e a outra restringe, ela vai restringir essa informação, tá? Então, aqui, ó, elas são chamadas de restritiva porque elas restringem, ou seja, elas delimitam essa informação, ó, significado de seu antecedente. E como eu falei anteriormente, elas não são separadas por vírgula. Então, a gente tem essas duas orações subordinada adjetiva, a explicativa e a restritivas, tá? Então, aqui eu coloquei como exemplo o exame final deixou todos apreensivos, tá? Primeiro passo sempre é identificar os verbos. Você identificou aqui, ó, deixou e estava. Então, nós temos um período composto, certo? Um período composto. Então, se eu tenho um período composto, a chance de eu ter uma oração subordinada é grande. Aí eu vou observar que aqui nós temos a vírgula, né? Nós temos aqui a vírgula, ó. Aí a gente separa aqui a primeira, essa primeira oração, ó, que estava, primeira oração, e a outra, que é a oração, o exame, o exame. O exame final deixou todos apreensivos. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de oração principal. Então, a oração principal é aquela que não tem o pronome relativo. Então, a gente chama aí de oração principal. Lembra lá da subordinada? A oração principal é sempre aquela que não tem conjunção ou não tem o elemento de coesão, que no caso das adjetivas são os pronomes relativos. A que tem o pronome relativo, ela vai se chamar oração subordinada adjetiva. Então, você observa aqui, ó, que essa segunda oração, esse que aqui, eu posso substituir pelo qual. Então, se ele se encaixar, ele vai ser uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, como eu digo, o exame, que estava muito difícil, eu estou esclarecendo, deixou todos apreensivos. Então, o que estava muito difícil é a explicação do exame final. Eu vou chamá-la de oração subordinada adjetiva explicativa. Já o segundo exemplo, nós temos aí, no segundo exemplo, João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Então, o primeiro passo é identificar sempre o verbo. Você tem aqui dois verbos, ó. O terceiro passo é procurar a conjunção. Como no nosso caso não tem conjunção, a gente faz o quê? A gente identifica o pronome. Então, nós temos aqui o pronome que, ó. Pronome que, ó. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Então, você observa que essas orações, elas são intercaladas, ó. Ela está intercalada aqui, ó, pela vírgula. Então, eu vou dizer que essa oração que traz o pronome relativo vai ser a explicação. A outra, aqui não tem o pronome relativo, ou seja, João
colocar aqui, João. João surpreendeu a todos. Então, você tem aqui, ó, a oração principal. Então, essa em vermelho é a oração principal e essa em azul é a oração subordinada adjetiva explicativa. Já aqui na oração subordinada adjetiva restritiva, você vai ter o quê? Uma que vai delimitar ou ela vai restringir, ela não tem pontuação. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, o primeiro passo é você identifica aqui o verbo, ou você identificou aqui o verbo são, primeiro verbo são, e os outros merecem ser uma locução. Então, você tem aqui um período composto. O segundo passo é você encontrar a conjunção ou o pronome. Então, a gente vem aqui e encontra o que, tá? Vamos ver se ele é uma conjunção ou se ele é um pronome relativo. As pessoas as quais são racistas merecem ser punidas. Então, a gente tem aqui, ó, esse que, ele substitui, ele vai substituir, ele faz referência, tá, a pessoas, ó. Ele faz aí menção às pessoas. O pronome relativo, ele vai sempre recuperar, ele vai recuperar o termo antecedente. Então, se ele está aqui recuperando, eu vou dizer ó, que a partir do pronome são racistas, que são racistas, essa oração aqui todinha, que são racistas, ela vai restringir, ou seja, ela delimita, eu digo, as pessoas merecem ser punidas. Todas as pessoas merecem ser punidas? Não, só aquelas que são racistas. Então, as pessoas que merecem ser punidas, a gente vai chamar de oração principal. Tá? Elas vão ser oração principal. Oração principal. Então, a gente tem aí a oração principal, que é aquela que não tem pronome relativo, e a que tem o pronome relativo, a gente vai chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Observem que elas não têm vírgula, tá? Então, essa aqui, as pessoas merecem ser punidas, elas vão ser a oração principal. Oração principal, não tem o pronome. Essa aqui que tem que são racistas serão as orações restritivas. Por quê? Porque ela está restringindo, ela delimita. Então, a gente vai ficar atento a isso. Então, observe. Quando eu detecto, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Então, observe. Aqui, ó, eu já vi o que, ó. Então, eu só separo aqui, ó, que praticam esporte, ó. Observe que as adjetivas, elas vêm intercaladas. Ó. Então, você tem aqui, ó, o verbo praticam, você tem aqui, ó, o verbo praticam, e você tem aqui do outro lado, a locução costuma ser, ó, dizendo que essa oração, ela é uma oração subordinada adjetiva. Como ela não tem pontuação, você vai dizer que ela é uma restritiva. Ó, o segundo passo é o quê? É identificar verbo. Então, você tem aqui, ó, verbo não, perdão, pronome, ok? Esse que aqui, ele é um pronome relativo. Ele vai ser um pronome relativo. Então, se ele é um pronome relativo, se ele é um pronome relativo,
eu posso substituir pelo qual ele vai ter aqui, ó, a oração subordinada. Então, que não praticam esporte. As pessoas costumam ser mais doentes. Todas as pessoas, não, só aquelas que não praticam esporte. Então, aqui estou restringindo. Então, se eu estou restringindo, essa que tem o pronome relativo, ela vai ser a minha oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, a restritiva não tem pontuação, tá? Ela não tem pontuação, ela restringe a informação. Enquanto a outra, que é a explicativa, tem pontuação. Então, essas são as mais fáceis, entenderam? Uma restringe e a outra, ela vai ampliar. Então, você vai explicar uma e a outra você vai restringir essa informação, ok? Estamos atentos a isso? Agora vamos aplicar esse conhecimento nas questões, tá bom? Então, estudem. É um conteúdo fácil, porque só tem duas orações, diferente da anterior, que a gente estudou 9 das adverbiais, ok?